Abençoados e abençoadas, graça e paz. Hoje, terça-feira, por volta das 20 horas e 30 minutos, eu estou aqui para gravar mais uma porção, mais uma pérola da graça de Deus para o nosso entendimento. Queridos, eu quero hoje dar por tema: os que são alimentados com leite não estão preparados para um alimento mais profundo da palavra de Deus. Eu quero fundamentar na epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versículos 16 e 17, que diz assim: digo, porém, andai no Espírito, e não satisfareis a concupiscência da carne. Paulo fala aqui da vida no Espírito. Prosseguindo, ele diz: pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Ele fala aqui dos carnais e dos espirituais. Ele fala aqui daqueles que ainda vivem na prática das obras. Ele fala aqui daqueles que vivem debaixo de preceito dos homens, dos seus achismos, das suas aspas doutrinas, e daqueles que são guiados e dirigidos pelo Espírito Santo. Os filhos de Deus que têm a mente ativada, que têm um entendimento, que são espirituais. Então ele diz: estes opõem uns aos outros, para que não façais o que quereis. Então, queridos, o apóstolo Paulo, que recebeu a revelação do Evangelho da graça de Deus, ele fala dos meninos, daqueles que agem como meninos, que pensam como meninos, que andam como meninos. E fala dos adultos, daqueles que cresceram, daqueles que deixaram de serem alimentados com leite, que deixaram, na verdade, de serem meninos, espiritualmente falando, e se tornaram adultos, cresceram, se submete tão somente ao Espírito de Deus. O tema aqui, nessa epístola, é a vida pelo Espírito. Nós não somos isso que vemos, ou que dizem que somos. Quem pensa assim, quem age assim, são os religiosos. São aqueles que frequentam esses templos, que dizem que lá é casa de Deus, que vão lá para buscar a Deus, que estão servindo a Deus. Eles é quem nos vê na carne. Mas nós somos o quê? Um espírito, revestido de carne e sangue, sim, mas nós somos um espírito. Portanto, somos espirituais. Deus habita no nosso espírito. Então, essa batalha que Paulo fala aqui, os carnais, eles não entendem, eles não compreendem. Essas batalhas para eles são contínuas e desgastantes, porque eles não se submetem à direção do Espírito Santo como filhos que eles são, Então, essas pessoas enfrentam sem necessidade todos esses conflitos do homem, da carne versus o homem espiritual. Então, Paulo, que recebeu toda essa revelação desse evangelho, que eu abracei há 7 anos atrás, mas que o meu entendimento começou a vir ainda quando eu estava lá dentro do sistema religioso,
2017 foi o ano do meu rompimento de uma vez por toda com esse sistema cruel, perverso e mau. Hoje eu me sinto livre, liberto, vivendo uma liberdade que eu nunca vivi, desde a minha tenra idade, como eu vivo nesses últimos anos. Me submetendo tão somente ao Pai dos Espíritos, sendo guiado e dirigido por Ele, voltado para esse mundo espiritual de Deus, que o apóstolo da graça fala: buscai as coisas de cima, as coisas do alto, e não as coisas da terra. Porque nós somos o que? Espirituais. Então, aos carnais, Paulo fala como meninos. Paulo diz que eles são criados com leite. Eles são invejosos, vivem contendas e dissensões. Você sabe disso porque você foi de lá. Você vivenciou isso como eu vivenciei. Andam segundo os homens. Voltado, eu estava assistindo esses dias, acho que foi ontem, um vídeo na internet acerca de um pastor, vou dar um nome, é o pastor Ailton, lá de Pernambuco, de Recife. Ele é ausente de uma das suas reuniões lá no templo, né, que ele, aspas, pastoreia. Todas as pessoas que foram usar da palavra faziam menção a ele, reverenciavam a ele. Então, uma pessoa postou um vídeo dizendo, né, dessa idolatria que os membros, que os líderes, que os homens desse campo têm por esse homem. Mas assim também ocorre muitas outras, quando os membros são voltados para os tais líderes que dizem serem autoridade sobre suas vidas. Paparicam, desculpa o termo, choro, veneram, para não usar um outro termo que é muito utilizado quando uma pessoa começa a bajular a outra. Eles não conseguem entender que Deus tem algo que nenhum ser humano jamais viveu, jamais ouviu e viu, ou já teve no seu coração. Eles preferem os achismos dos homens, os preceitos dos homens, e não aquilo que Deus tem para nós. Tudo isso Ele separou. Ele, quem o Pai dos Espíritos, para os seus filhos. Mas muitos dos seus filhos, ainda por ter o véu sobre o rosto, a mente atrofiada, não consegue viver isso, enxergar isso. Paulo diz que todas essas coisas são inefáveis, são coisas tremendas que o Pai tem para nos revelar. Mas os que andam na carne não estão preparados para receber, tão somente os espirituais que estão. Por que eles não estão preparados para receber? Porque não são espirituais, porque são meninos, porque andam na carne, vivem na prática de obras. Tudo isso aqui de Paulo é uma linguagem figurada. Quando Paulo diz que eles não estavam preparados para um alimento mais profundo da palavra de Deus, porque são carnais, e os carnais não estão preparados para este alimento sólido. Isso aqui é uma pérola da graça de Deus. O evangelho revelado pelo Cristo ressuscitado são pérolas, são comidas fortes. É a sã doutrina, é a verdadeira palavra de Deus que liberta dos homens para vivermos uma liberdade plena no Espírito. Os espirituais têm vida no Espírito. Paulo trata disso aqui. Se ele tem vida no Espírito,
Ele não satisfaz o quê? As concupiscências da carne, porque ele é espiritual. O homem espiritual, ele domina os seus desejos carnais. Ele compreende que o espírito é revestido de carne. Ele compreende que no seu espírito habita o Pai dos Espíritos. Ele compreende que agora, como filhos de Deus que é, ele é guiado tão somente e dirigido pelo Espírito. E aí ele abandona os templos, ele abandona as sinagogas, ele deixa as práticas de ritos, de liturgias, as práticas de cerimoniais. Ele não se prende mais a estas coisas que os religiosos se prendem, seja da religião que for. Eu quero ler aos Romanos o que o apóstolo Paulo, no capítulo 13, no versículo 14, ele diz: antes revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. Pedro diz na sua epístola, na primeira epístola, versículo de número 12, capítulo 4. Então, no tempo que vos resta na carne, não vivais mais segundo a concupiscência dos homens. Viva segundo a vontade de Deus, porque tudo é a vontade de Deus. Pedro diz isso. Mesmo ele sendo apóstolo da circuncisão, mesmo ele se dirigindo aos judeus, ele alerta-os acerca das concupiscências da carne. E hoje o que nós, da graça de Deus, fazemos é isso. Alertamos os nossos irmãos, os filhos da livre que lá estão, para fugirem das concupiscências da carne, das obras da carne, dos preceitos dos homens, dos rudimentos e dos achismos dos homens. O que é concupiscência? É o que designa cobiça. É o que se tem preço no tocante à carne. Tudo aquilo que se relaciona à carne, ao mundo carnal, chama-se concupiscência. Desejos sexuais, ganância por poder, que é o que mais tem dentro desse sistema religioso. As pessoas já entram para lá pensando em subir de posição. Começam como membro, aí vão a auxiliar de trabalho, a diáconos, a presbítero, evangelista, pastores. Aí depois criaram o bispado, o apostolado. E agora só falta vir o semideus. E outras denominações têm patamares diferentes, mas têm patamar. Então a pessoa já entra com a ganância do poder, tanto homens quanto mulheres. As mulheres querem ser o quê? Dirigentes. Querem ser dirigentes, estarem na frente dos círculos, aspas, de orações, das consagrações, dos movimentos das mulheres, que são os movimentos femininos. Hoje elas já são chamadas de pastoras, de apóstolas. Eles estão com a ganância do poder, a ganância por dinheiro, como existem nos templos religiosos. E essas coisas têm levado a muito a viverem na carne, a andarem na carne. Mas eles sabem fazer isso de forma que impressiona os seus ouvintes, os seus liderados, para que eles possam acreditar que eles são homens de Deus. Porque eles têm técnica para pregarem, têm técnica para ensinarem. Eles fazem cursos de oratória.
curso de psicologia, eles trabalham o psique das pessoas, a mente das pessoas, eles procuram trabalhar as emoções, os sentimentos das pessoas. É isso que eles sabem fazer e fazem muito bem. E depois, quando saem desses lugares, vão desfrutar das delícias desta terra, comendo nos melhores lugares, vestindo as melhores roupas. Vocês veem o que acontece nesses templos religiosos. Parece uma passarela. Cada um procurando vestir-se melhor do que o outro. Estarem em evidência, roupas para se chamar atenção. É uma verdadeira passarela. Andam para lá e andam para cá. É isso que a gente vê dentro desses lugares. Isso tudo está se relacionado à concupiscência. Porque os desejos carnais também são a avareza, a cobiça, o desejo pelo poder, pelo dinheiro, pelas coisas desta vida. Então isto tem feito com que muitos que se dizem evangélicos barganhando a fim de conquistarem bens materiais, dão dízimo esperando receber, porque os seus líderes dizem: dá que ele vai te abençoar. Aqueles que mais dão, mais serão abençoados. E as pessoas caem nessas lábias, nesses enganos. Isso é mentira do sistema religioso. Deus não barganha com ninguém. Tudo é do Senhor. Ageu 2:5, meu é a prata, minha é o ouro, e toda a terra e a sua plenitude. Tudo quem fez foi Deus, tudo é dele, tudo pertence a ele. Você não precisa dar para que possa receber. Ele já te deu, ele já te abençoou. Você é justo, o justo anda por fé. Toma posse, crê tão somente e vai vivendo. Já é curado, já é abençoado, já é próspero. É assim que andam os que vivem por fé. Então os dizimistas acreditam que fazendo essas coisas, que barganhando com Deus, eles vão conquistar. Os líderes dizem isso: se vocês derem, serão abençoados. Se não der, serão amaldiçoados. E o devorador vai destruir a vida de cada um de vocês que não dizimam, cada um de vocês que não oferta. Agora os espirituais não estão nem aí para essas coisas, porque os espirituais pensam nas coisas do alto. Colossenses 3:1. O que fazer para manter o equilíbrio espiritual e a fé? Ou manter o nível espiritual ao caráter de Deus? Ou a vitória do homem espiritual sobre a carne? O que fazer? Segundo o Cristo, é manter a natureza velha morta. Porque morremos e fomos sepultados com ele. Ele ressuscitou em espírito. O Cristo é o ressuscitado. Mas os religiosos, eles seguem o Cristo Nazareno nos dias da sua carne. É como se o Cristo ainda estivesse na sua natureza da carne. É esse o Cristo que eles seguem. E procuram fazer, aspas, tudo aquilo que ele fez. Quando nós, da graça de Deus, que temos o entendimento, seguimos o Cristo ressuscitado, o Cristo ressurreto, que trouxe essa revelação da sã doutrina, da palavra da verdade, da pérola da graça de Deus, para vivermos a liberdade plena e total nele. A velha natureza morreu. Agora somos novos nele. Paulo escrevendo aos Coríntios, capítulo 5, segunda epístola, versículo 17, quem está nele é nova criatura. Nós já nascemos nova criatura, perfeito neles. Por isso que Paulo, quando encontra o Cristo ressuscitado, que ele abandona toda a lei, todo o judaísmo, e deixa de viver na prática dessas coisas, de ser menino,
E agora, sendo adulto espiritual, ele disse, escrevendo aos Gálatas, capítulo 2, versículo 20, eu já não vivo, mas ele vive em mim. Os filhos, os eleitos têm essa consciência. São livres, não andam nos preceitos dos homens, não vivem na prática de obras, reina e triunfa em graça. Descansa tão somente nele, cresce no conhecimento. Ele disse, a ninguém conhecemos segundo a carne. Ele não nos vê na carne, ele é o Pai dos Espíritos, ele nos vê no Espírito. Tudo é novo na vida dos espirituais. Esta é a palavra que hoje é a pérola da graça de Deus para a nossa reflexão. Os que são alimentados com leite não estão preparados para um alimento mais profundo da palavra de Deus, para um alimento como este. Eles não estão preparados. Aí eles nos chamam de herege, eles nos chamam de apostatado na fé, eles nos chamam de anticristo. Uma palavra dessa, onde o Deus é exaltado, onde é reconhecido ele como único, como soberano, como Senhor de tudo e de todos, eles dizem que nós somos desigrejados, que nós estamos desviados, e que quando Jesus voltar, né, porque eles acreditam nessa segunda vinda, nós vamos ficar e eles vão subir. Porque nós não cumprimos os ritos que eles cumprem, não praticamos a liturgia que eles praticam, não praticamos cerimoniais que eles praticam, não comemos pão e não tomamos suco, não apresentamos crianças, não vamos a monte, não frequentamos templo, não somos dizimistas, não damos oferta, não jejuamos. Nós vamos ficar e eles vão subir. Porque segundo ele, Jesus ainda vai vir, Jesus ainda vai voltar. Quando nós que temos entendimento, sabemos que ele já veio em juízo sobre Israel. E que o arrebatamento não é da carne nem do sangue. O arrebatamento é do Espírito. O nosso Espírito, sim, ele vai ser arrebatado quando deixarmos esta vida, e receberá um corpo semelhante ao dele, semelhante ao corpo do Pai dos Espíritos. E aí nós vamos viver para sempre com ele. Esta é a palavra. Um beijo no seu coração, um forte abraço. Não esqueça de dar um like. Dá um like, por favor. Se inscreva no meu canal. Divulgue essa pérola da graça de Deus. Vamos ajudar os nossos irmãos, mesmo eles pensando tudo isso da gente, que somos hereges, que somos anticristo, que somos falsos profetas, mesmo eles pensando o que for da gente. Nós amamos ele. Vocês não sabem como eu os amo. Quando eu prego uma palavra dessa, é pensando neles. É pensando neles. Por quê? Porque nós temos entendimento. Somos dirigidos pelo Espírito. Nós não temos rancor. Nós não temos ódio. Nós não temos inveja. Nada dessas coisas fazem parte de nós. Porque somos espirituais. E os espirituais têm outro discernimento. Os carnais não discernem estas coisas, mas os espirituais sim, eles discernem. Beijo no seu coração, um forte abraço. Eu termino dizendo que nós da graça de Deus amamos vocês.